Olá, queridos, Deus abençoe. Desculpa, eu tô em dívida. Eu falei que ia mandar o vídeo ontem, mas aconteceu muitas coisas e eu fiquei impossibilitada. Mas estamos aqui, não é? Então vamos lá, vamos meditar um pouquinho mais. Hoje a gente vai trazer certas curiosidades, quando eu falo a gente, porque é sempre eu e o Espírito Santo. A gente vai trabalhar Salmos 1. É riquíssimo esse salmo. Mas antes eu quero te trazer algumas curiosidades que é de suma importância para a gente que lê a palavra de Deus. Tá? Você vê, já reparou que na Bíblia nunca é salmo no singular e sempre salmos no plural? Salmos 1, Salmos 2, Salmos 3. Então, para a gente poder entender essa pluralidade de apenas um capítulo, né? A gente tem que entender a palavra de Salmos no seu original. Mas antes de eu ir para o hebraico, eu quero trazer para você o significado dela no grego, que é psalmos, e significa o quê? Poemas cantados. E no hebraico, telerim, que significa louvores, louvores no plural. Então, quando a gente analisa cada capítulo de Salmos, a gente entende o que, querido? Que nem apenas em um capítulo há várias o quê? Expressões de louvores. Por isso, nunca no singular. E nunca é Salmos, Salmo no singular, capítulo 1 é Salmos, capítulo 1, verso, né? O que você determinar. Então, você agora entendeu que quando você for analisar agora cada capítulo de Salmos, você vai ver que são várias expressões de louvores em apenas um capítulo. Que coisa linda, né? Então, a gente vai estar analisando o livro de Salmos, capítulo 1, grandes ensinamentos. Ali, querido, olha o que apenas nesse Salmos 1 nos ensina. Que Davi, que no caso que é o autor desse salmo, demonstra que consiste a felicidade. Ali nesse Salmos 1, demonstra em que consiste a felicidade, em que consiste a bem-aventurança de um homem piedoso. Como alcançar a felicidade? Ali no Salmos 1 nos ensina. E o que deve fazer? Quais as bênçãos que receberá do Senhor? Aquele que fazer o que Salmos 1 nos ensina. E demonstrar o quê? Ali demonstra de forma bem clara a distinção entre o justo e o ímpio, que é o tema dessa aula de hoje. É sempre bom a gente enfatizar aqui para você que está chegando agora que esse canal ele é voltado para o ensino da palavra de Deus. É claro que com a misericórdia do Senhor, Deus nos usa para ministrar o meu e o seu coração, mas sempre eu vou estar trazendo certas curiosidades e ensino em relação à palavra, e não somente uma reflexão, mas ensino do que reflexão em si. A reflexão acaba sendo automática, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela penetra, e ela sabe fazer a divisão entre juntas e medulas e consegue detectar as intenções do coração. Então, a partir do momento que a gente vai estudando a palavra de Deus, isso é automático, ela falará ao seu e o meu coração. Vamos prosseguir? Mas só mais um pouquinho, para a curiosidade sua, a gente sabe que o livro de Salmo ele tem o quê? 150 salmos. Então, 73 são atribuídos a Davi, 12 a Asaf, 2 a Salomão, 1 a Moisés, 1 a Etã, 12 aos filhos de Coré, que são da tribo de Levi, e 49 são de autoria desconhecida. São pessoas que escreveram e recitaram o quê? Lembra o que salmos são? Expressões de louvores a esse Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Tremendo. Então vamos lá comigo rapidamente. Só tem apenas 6 versículos. Salmos 1, gente, é tão pequenininho. Vamos lá? É bem rapidinho. Salmos 1, a partir do verso 1, e diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, não para, não se prende no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No original tá zombadores. Verso 2: Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a folha. Ele é como a árvore plantada a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto,
cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora eu gostaria, com você rapidamente, de analisar alguns versículos desse Salmos 1. Eu gostaria que você analisasse comigo quando diz aqui, querido, louvado seja o nome do Senhor, que a lei do Senhor, não é? No verso 2, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. Essa pessoa que é comparada com uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa que feliz, uma pessoa que depois a gente vai trabalhar isso, demonstra que é uma pessoa que é como se fosse uma planta, né, que traz fruto, uma árvore frutífera que dá fruto. Essa pessoa, ela sente prazer na lei do Senhor. E o que diz a Bíblia sobre a lei do Senhor? Lá em Salmos 19, verso 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restabelece a alma. Diante disso, a gente já vê a preciosidade da palavra, da lei do Senhor na nossa vida. Por isso, Salmos 1 nos ensina, nos dá essa direção para o quê? Para a gente meditar na palavra do Senhor. Porque a partir do momento que a gente vai meditando nessa palavra, ela vai restaurando o nosso ser. Glória a Deus! Ela vai nos restabelecendo, ela vai nos colocando de pé, ela vai nos trazendo esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também a palavra de Deus fala o que mais que é a lei do Senhor. Lá mesmo no Salmos 19, verso 8, diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha que preciosidade, querido, que é a lei do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Alegra o meu e seu coração. Por quê? Porque traz esperança em meio ao caos. Traz esperança quando as portas estão todas fechadas. Traz esperança, querido, quando a gente não acha a solução. Através da palavra de Deus a gente encontra a solução. Por quê? Porque a palavra do Senhor é o verbo, é Jesus falando com você, te dando orientação e sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Ela alegra o seu coração e ela é um mandamento, conforme diz aqui em Salmos 19, verso 8. E fala que é um mandamento que puro, sem enganação, sem falsidade. É algo no qual, querido, você pode confiar, pode colocar todas as suas expectativas e todo o seu intelecto se desbruçar diante da palavra do Senhor, porque ela ilumina os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, queridos. E o que há nessa lei que possa ser um deleite para o crente? O que tem nessa lei que possa ser um deleite, possa ser um prazer para o crente, para aquele que lê, querido? Nela se encontra o quê? Os preceitos do Senhor, seus ensinamentos, né? Com todo carinho, Deus usou homens falhos como eu e você, passivos de erros, inspirados pelo Espírito Santo para escrever, queridos, esses ensinamentos, para que eu e você não venhamos a andar o quê? Em trevas, na escuridão, no engano. Então os preceitos do Senhor é os ensinamentos dele para mim e para você. Então é um prazer, querido, lermos essa palavra, é um prazer meditarmos, inculcarmos essa palavra, tanto na nossa mente, no nosso coração e para os nossos filhos, porque ela é vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ela, aqui em Salmos 1, ainda continua dizendo que essa pessoa que quer ser feliz, essa pessoa que quer ser uma bem-aventurada, que quer ser bem-sucedida em tudo que fizer, conforme diz o último verso, no verso 6,
Aqui, querido, fala que ela é como uma planta. Ela é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Analisa comigo aí, abre sua Bíblia. Eu estou aqui olhando para a Bíblia. Aqui fala que ela é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Como uma árvore frutífera que traz fruto. E quem sustenta essa árvore? Que produz fruto, que fica viçosa, né? Aqui diz que é as correntes das águas. Essa pessoa ela é como uma árvore frutífera junto à corrente de águas. Então, quem alimenta essa árvore é essa corrente de águas. Aí a gente vai para a Bíblia e pensa: água, água, água. A Bíblia fala de água. E quem é a água na Bíblia, no Novo Testamento? Ali que ressalta de forma mais clara para a gente. Quem é a água? Cristo, ele mesmo se denominou. Ele disse: alguém tem sede? Venha a mim e beba. Você está com sede, querido, de esperança? Você está com sede de felicidade? Você está com sede de amor? Vai até Cristo e beba dessa água. E ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Está lá no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e verso 38. Quando você puder, vai lá verificar. Então, aquele que crê em Cristo, ele se torna uma árvore, querido, frutífera, plantada nessas correntes de águas. E essa água que é Cristo, que sacia a nossa sede, ela entra dentro do nosso interior. Bendito seja o Senhor. E através de Cristo, em nós, flui o quê? Flui rios de águas vivas. Água que sacia, água que alimenta, água que liberta, água que transforma. Olha que coisa maravilhosa. Você não sabe, querida, a preciosidade de você estudar a palavra de Deus, de você priorizar a palavra de Deus. Você não sabe o que a palavra de Deus pode fazer em você, através de você. É um tesouro que você tem nas mãos que você não sabe o valor que tem. Mas neste dia o Senhor quer trazer à memória, querido, a você aquilo que te traz esperança. E o que te traz esperança? A palavra. Corre para a palavra. Porque é a palavra que vai te manter de pé. É a palavra que vai fazer, querido, através da fé, fluir rios de águas vivas dentro do seu interior. E fazer você enxergar a solução dos seus problemas. Fazer você enxergar Cristo que te ama, que não desiste de você, que está com você em todos os momentos e investe em você. Bendito seja o Senhor. Mas vamos continuar analisando aqui Salmos 1, com apenas 6 versículos. Mas quando a gente vai analisar, querido, essa árvore frutífera que simboliza este homem que medita na palavra de dia e de noite, aonde essa árvore ela cresce? Nós vimos que essa árvore ela é alimentada pelas essas correntes de águas. E quem são essas correntes de água? É Cristo. Se você tem sede, venha até mim e beba, ele falou. Mas essa árvore ela cresce o quê? No Senhor. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Através dele, querido, tudo existe, subsiste. É ele que sustenta, é ele que alimenta, é ele que faz com que venhamos estar em pé. Colossenses capítulo 1, verso 17 diz isso. Eu vou repetir para você. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo, não é algumas coisas, tudo subsiste. Então, neste dia, Deus te relembra que é através dele que você está de pé. Tá difícil aí, né? Tá difícil, né? Mas você tá de pé. Sim. Você já parou para perceber que você está de pé? Tá chorando? Tá difícil? Mas você está de pé. Ele não vai deixar você cair. Ele não vai deixar que você desista, querido, porque é Ele que te sustenta. Creia nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, querido.
Creia que Deus é com você e que se é Ele que te sustenta, querido, Ele vai prover. Ele vai, querido, te dar o escape. Ele vai trazer a solução. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tudo pode. Ele tudo sustenta. Nas mãos dele está o controle de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nas mãos dele está o controle da sua vida. Creia neste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita que o inimigo venha enganá-lo, dizendo para você que não tem mais solução. Tem sim. Tem sim. Neste dia Deus está falando para você. É Ele que te sustenta. Ele está aí com você. Pede socorro a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E como ser igual a ela? A ela quem? A essa árvore frutífera, plantada nas correntes de água e sustentada pelo Senhor, que tudo subsiste e que tudo através dele subsiste? Como a gente deve ser igual a essa árvore? Como viver, querido, esta vida plena no Senhor? Como ser essa árvore frutífera? Meditando na lei do Senhor. O segredo está no verso 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Quando fala meditar nela dia e noite, não quer dizer que você tem que andar pela casa ou qualquer lugar com a Bíblia nas mãos o tempo todo. É você ficar o quê? Analisando. Você leu a palavra de Deus, depois você fica pensando naquilo que você leu, refletindo sobre a palavra de Deus, né? Tentando buscar a profundidade daquilo que você leu, analisando, pesquisando. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui também nesse Salmos 1, fala que as folhagens dessa árvore frutífera não murcham. Não murcha. E o que isso, querido, pode trazer de exemplo para a gente? Pode exemplificar essas folhagens dessa árvore? As folhas podem exemplificar o que? O testemunho. Por quê? Porque as folhas de uma árvore, quando a gente passa, é o que fica mais em evidência, é aquilo que todos passam e vê. É esse testemunho que é as folhagens dessa árvore que está plantada junto às correntes de água, e que ela é sustentada por um Deus que tudo subsiste através dele. A folhagem dessa pessoa, que é o testemunho em Cristo Jesus, não murcha, não cai em descrédito. Aquilo que a gente conhece daquele que medita na palavra dia e noite, daquele que sente prazer na lei do Senhor, daquele que segue seus mandamentos. O seu testemunho não murcha, as suas folhas não murcham, não frustra, não cai em descrédito. Por quê? Porque são verdadeiros, querido. Porque ele está plantado o quê? Na videira verdadeira, que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E já estou terminando aqui, querido, para fazer uma analogia bem rápida, ou melhor dizendo, eu vou me corrigir aqui, uma distinção. O Salmos capítulo 1, no finalzinho, faz a distinção entre os justos e os ímpios. Eu acabei de ressaltar aqui para você, em poucas palavras, a bem-aventurança do justo, daquele que sente prazer na lei do Senhor, daquele que segue os seus mandamentos. Qual é a vantagem, né, que acontece na vida dele? Mas também no finalzinho do Salmos 1 mostra a diferença do ímpio, daquele que não segue esses mandamentos, daquele que não segue esses preceitos. O que acontece? Porque aqui diz, os ímpios não são assim. Não são assim o que, querido? Como uma árvore frutífera, como aquele que medita na palavra dia e noite, como aquele que é plantado junto à corrente de águas, né, vivas, que alimenta, que sustenta ele, que é fincado na videira verdadeira. Não é assim. E como é que então os ímpios são? São como palha que o vento dispersa. Sem direção, querido. Sem orientação de Deus, sem orientação da sua palavra.
são secos, são como folha levada pelo vento. Você já viu folha levada pelo vento? São aquelas folhas secas, sem vida, sem esperança. Simplesmente se deixa se levar. Mas, querido, neste dia, Deus manda dizer para você, você que ainda, querido, não colocou a sua confiança na palavra do Senhor, Deus manda te dizer, pare de ser uma folha seca. Isso depende de você. Se você quer ser uma folhagem viçosa, uma folhagem nutrida na videira verdadeira, segue o exemplo, querido, de Salmos 1, nos primeiros versículos. Medite na palavra. Antes de qualquer coisa, medite na palavra. Inculca ela na sua mente, no seu coração. Tenta aplicá-la com toda a sua força e dedicação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os ímpios não são assim. Eles são algo seco, sem vida, sem esperança, levados pelo vento. Mas, querido, eu quero terminar aqui dizendo para você que no final dos versículos fala que há uma sentença para esses ímpios, há um julgamento, há uma condenação, há um decreto no tribunal da justiça para esses, querido, que não levam a palavra de Deus a sério, para aqueles que não meditam nessa palavra sábia, nessa palavra de esperança. Fala que o caminho dos ímpios perecerá, vai cessar. Mas você, querido, que crer nessa palavra maravilhosa, você está plantando algo para você que será eterno. O pouco tempo que estamos aqui é passageiro. Parece que a gente só vai viver aqui e acabou. Não, aqui, querida, é como se fosse a porta de entrada para a felicidade. Aqui você planta para você colher depois. Colher eternidade com o Senhor, colher felicidade. E a Bíblia fala que todo choro cessará, toda angústia, todo clamor, porque estaremos com o Senhor da felicidade. Então plante coisas boas na sua vida. E você só conseguirá plantar coisas boas na sua vida meditando na palavra do Senhor. Porque essa sim te dará a sabedoria necessária para você prosseguir com êxito, para que você venha ser uma planta frutífera, trazer fruto no tempo certo, conforme diz aqui em Salmos 1. Mas fruto de justiça, fruto, querido, que irá alimentar outros através do seu exemplo, através da sua fé nesse Jesus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, Deus nos ama, Ele não quer que ninguém venha, querido, ficar sofrendo. E eu termino aqui te dizendo que Ele quer te ajudar. Ele quer me ajudar. nas lutas do dia a dia, andar com você e comigo. Ele quer ser nosso amigo. Ele não é um Deus somente de momentos, Ele é um Deus diário. Louvado seja o nome do Senhor. É tão bom servir a um Deus que está com você em todos os momentos. É tão bom, é tão gratificante, que é um Deus não só quando tudo vai bem, mas também é um Deus de vale, é um Deus de provisão, é um Deus, querido, que está com você na escassez, mas é um Deus também de bonança, é um Deus também de festa. Ele quer ser seu amigo. Que você verdadeiramente possa abrir todas as comportas do seu coração e deixa Jesus reinar. Deixa Ele reinar, dá a chave, entrega a chave para Ele. Ele quer completar a obra. E para terminar, para aquecer o meu e o seu coração, Filipenses capítulo 1, verso 6 diz que